André Ventura é meu convidado no CM Jornal das 20. Boa noite. Boa noite. O termo usado não foi deportar, foi devolver. Foste longe demais. Eu trato por tudo que já nos conhecemos. Sim, as pessoas sabem. Enfim, as pessoas sabem isso. Claro. Acho que não é inadequado. Boa noite, José. Boa noite aos nossos telespectadores. De facto, a linguagem que usei foi essa, devolver, porque o livro usou exatamente a mesma expressão a que queria devolver o património às ex-colónias. Foi uma linguagem irónica que eu acho que se compreende. Mas foi excessivo ou não foi? Eu acho que não foi, e vou-te dizer porquê. Acho que não foi porque começa-me a cansar muito ver uma deputada eleita pelos portugueses sistematicamente a atacar a história de Portugal e a atacar os portugueses. Ou seja, a doutora Joacine Catarmeira foi eleita pelos mesmos portugueses que eu. Eu com um pouco mais de portugueses que ela, mas com os mesmos portugueses. E o que não faz mais é símbolos de outros países servem para a sua celebração, e isso poderá até ser legítimo. Entra no Parlamento, faz uma fotografia ao pé de um quadro e diz que é a expressão do colonialismo, do racismo e do imperialismo português, e agora querem devolver o património às ex-colónias. Quer dizer, começa a um ponto em que a minha indignação começa a ser difícil de conter. Porque eu olho para isto e vejo, mas que diabo, esta mulher é eleita por quem? Pela Guiné-Bissau, por Moçambique, por Angola, ou por Portugal e pelos portugueses? E custa-me muito ver isto, porque dá a ideia de que temos uma espécie de representante estrangeiro dentro do nosso Parlamento. Sim, mas apesar de dizeres que é uma questão que foi uma ironia. E entende-se, talvez se entenda, lendo o texto todo, se entenda isso, embora por escrito é sempre, possa ter várias interpretações. A questão é se foste longe demais ou não, ou seja, se há um limite para esse tipo de ironia. Olha, Zé, eu acho que aquele comentário que eu fiz não é pela Joacine ser negra ou ser branca ou ser da etnia cigana, não seja o que for. Eu diria o mesmo se fosse uma pessoa branca, da etnia cigana ou de outro qualquer espectro. Portanto, o comentário não tem nada de racismo nem de xenófobo. O ser devolvido é no sentido, da origem dela ser da Guiné-Bissau. Mas apenas disso, porque eu diria isto de outro qualquer, neste caso era assim. O meu comentário foi no sentido de dizer que alguém que quer sempre devolver tudo aos outros e tirar de Portugal, se calhar não estava em Portugal. Não é no sentido de mandar embora. É de dizer que diabo, se a nossa história é assim tão má, se somos assim tão racistas e tão imperialistas, se somos um país que expoliou tudo e todos, então o que é que está cá a fazer? Então como é que representa os portugueses? Eu queria deixar este dado aqui, sabes? Sobre esta matéria do pedido de entrega destes bens, nenhuma autoridade pediu ainda a Portugal a restituição de quaisquer bens culturais. E é uma deputada portuguesa que faz essa exigência. Ou seja, está o mundo ao contrário. Em vez de terem os outros a exigir-nos devoluções, é uma deputada no Parlamento português a dizer que temos que devolver. Então eu pergunto, e os investimentos que nós lá fizemos? Em infraestruturas, em hospitais, em escolas, vão-nos devolver também? Quer dizer, é que é tão absurdo que é um momento em que a pessoa fica indignada. Isto a mim indigna, eu não sou racista, não sou xenófobo, não tenho nenhum pingo de racismo em mim. Agora, fico indignado quando, a meu entender, esta deriva de qualquer dia eu tenho que pedir desculpa por ser português. Qualquer dia tenho que pedir desculpa pela minha história. O que estás a dizer ou a sugerir é que será Joacine ela própria xenófoba no sentido contrário? Num certo sentido, porque alguém que é representante do povo português e está permanentemente a lançar um anátema sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre os nossos bens culturais, sobre... Nós temos famílias que lutaram na guerra colonial, mães que perderam filhos, mulheres que perderam maridos, etc. E agora, de repente, somos confrontados com uma deputada que diz que fomos o pior que o mundo tem, colonialistas, que roubámos o mundo inteiro, que somos uns imperialistas. Eu olho para isto e digo, que diabo, quem fala assim tão mal da história de Portugal e de Portugal, se calhar não devia estar a representar os portugueses. Agora, o juiz é meu, isto a mim me vincula. A mim custa-me, talvez a outros não custe tanto, a mim custa-me muito ver uma representante do Parlamento em Portugal a defender mais Estados estrangeiros do que Estado português. E custa-me muito, sobretudo, o ataque e o anátema à nossa história. Fico indignado com isso. Há uma questão aqui que é, Joacine apresentou ela, por ser a única deputada do Partido Livre, mas é uma proposta do Livre. Do Livre e do PAN. E do PAN, que o PAN também tem a mesma proposta. A meu ver, é de uma ignorância extrema. É de uma ignorância extrema. É o mesmo que eu dizer, como eu te dizia há pouco, que teremos que devolver, que as colónias têm que nos devolver tudo o que nós lá investimos. Não faz sentido nenhum. A história é o que é. Eu sei que há casos, nomeadamente do Museu Britânico, que há devoluções, são casos muito pontuais, muito residuais. Ainda agora tivemos estudos em que especialistas disseram que nem sequer faz muito sentido devolver a arte, porque seria uma espécie de nacionalizar a arte. Então Portugal só pode ter cá peças produzidas por Portugal. Se vierem da Ásia já não pode ter cá, se vierem da África já não pode ter cá. Pergunto, saberá a doutora Joacine quantas peças resultam de investigação e quantas foram espoliadas e roubadas? É que os portugueses têm dignidade. Os portugueses que estavam nas colónias, e que foi a história que foi, tinham dignidade. Na sua maioria, pessoas de bem, pessoas de trabalho, famílias que para lá foram. Estar a fazer deles ladrões, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Nunca vou aceitar. Esta questão criou ondas de choque. Temos o Partido Socialista, sobretudo toda a esquerda, e algum silêncio à direita. Pelo menos para já.
Achas que vai muito para além desta condenação? Pode ir mais? O que é que o Chega fará caso a condenação seja aprovada por consenso? Vamos repudiar. Eu o que posso fazer é chamar a atenção de que, quando foi para condenar médicos agredidos, professores agredidos, esses mesmos partidos voltaram as costas. E agora por declarações públicas, de expressão política, mas vão levar ao Parlamento um voto de condenação. Quando o Dr. Ferro Rodrigues me disse que eu tinha que ser travado e que não se podia usar determinadas palavras, o Parlamento levantou-se para defender o sistema, para defender o Presidente da Assembleia. Quero ver se vão levantar também para defender a minha liberdade de expressão e a minha liberdade de ação política. É que não pode haver dois critérios, porque senão estamos a dar asa àquelas pessoas que dizem de facto que o sistema está todo montado de tal forma para não dar espaço a novas expressões e a novas ideias. Eu não aceito isso. Mesmo que me condenem, que o Parlamento me condene, eu espero que isso não venha a acontecer, eu lá continuarei firme. Mesmo que avancem, o SOS Racismo disse há pouco que é avançar para as autoridades competentes ou para os órgãos competentes, façam o que entenderem. Eu entendo que assim estou a defender Portugal. E se for preciso defender-me em todas as instâncias, assim o farei. Não vou retirar nada daquilo que disse. Uma das questões que aqui se levanta também, não só com este caso, mas com outros, onde o discurso do Chega... eu não sei como posso classificar, mas é duro, às vezes, é duro ou cru, se calhar, é um termo melhor, pode arrastar para a esfera do Chega, de facto, pessoas racistas e xenófobas. Claro. É um perigo para o Chega isso? É um perigo e que eu estou atento a ele. É um perigo e que eu não quero de maneira nenhuma deixar contaminar. Eu sei que quando o meu discurso é muito duro, muito enfático, muito assertivo contra o sistema, aparecem-nos todo o tipo de pessoas. O crescimento do partido, eu acho que, não sei se já mais aconteceu na história de Portugal, é o crescimento de centenas por dia. Nós estamos a falar de dezenas, estamos a falar de centenas por dia. Isto nunca aconteceu, provavelmente. Agora, eu nunca permitirei que este discurso antissistema se torne um discurso racista e por isso para mim é um ponto de honra estar aqui a dizer que eu vou lutar contra este sistema até ao último dia da minha vida, mas que ao mesmo tempo vou lutar também para que esta luta não seja uma luta de raças, seja uma luta pelos portugueses que estão fartos de sustentar um sistema corrupto. É isso que eu quero. E quando eu olho para isto, o que eu vejo é deputados em vez de contribuírem para a solução do problema, ainda nos lançarem um estigma maior, que somos um país corrompido, que fomos um país imperialista, que fomos um país racista, que continuamos a ser. O que é que isto ajuda ao problema? Nós somos deputados para resolver os problemas ou para ajudar a criar ainda mais estigmas sociais? E, portanto, eu disse ao Dr. João Assin isto, como diria ao Dr. João Coutinho de Figueiredo, se fosse ele a dizer isto, como diria à Dra. Ana Catarina Mendes, como diria ao Jerónimo de Sousa, a qualquer um deles. Não tem a ver com raça, com etnia, nem com cor. Enquanto insistirem em fazer dos portugueses ladrões, imperialistas e colonialistas, eu vou estar na primeira linha do discurso contra isso. E ao mesmo tempo atento para que no meu partido não haja nenhuma contaminação, porque se há coisa que eu não sou nem quero ser é racista nem xenófobo. Faço uma última pergunta, que de algum modo tem uma provocação. O partido, segundo disse, está a crescer bastante, o que faz supor que terá mais deputados nas próximas eleições. Se isso vier a acontecer, seria possível no Chega ter um deputado negro ou uma deputada negra? Perfeitamente possível, perfeitamente possível. Tenho pessoas a trabalhar comigo que são negros, no partido, efetivamente. Não tenho nenhum problema com isso. Tenho desde sempre amigos de todas as cores, de todas as raças, de todas as etnias. Perfeitamente possível haver um deputado negro, um deputado, enfim, com todo o tipo de... sem qualquer limitação. Para mim é o mérito, capacidade política, a identificação com os valores do partido. Obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite.